Olá, meu nome é Beatriz Calimã e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora vou falar com Jonas Nogueira, do partido PL, candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Primeira pergunta, candidato. Cachoeiro é a principal cidade aqui do sul do estado, região que há décadas perde relevância econômica. Como é que o senhor pretende fazer para ter um maior protagonismo nessa discussão sobre o desenvolvimento local como representante aí dos interesses da região? Nos últimos anos, poucas empresas de fora do estado decidiram montar unidades aqui. Como é que o senhor pretende manter e atrair grandes investimentos que gerem emprego e renda para a cidade? Na verdade, realmente, como você disse, Cachoeiro vem perdendo essa pujança, essa força no cenário econômico. Nós entendemos que uma das primeiras medidas a ser tomadas é investimento em infraestrutura. Uma empresa, quando ela quer se estabelecer numa cidade, ela faz uma série de avaliações, né, para verificar como é o funcionamento, como é o dia a dia daquela cidade. E o investimento em infraestrutura, no nosso projeto, nós contemplamos 2 viadutos em pontos de gargalo, aqui como no trevo do IBC, no trevo da Ilha da Luz, e uma ponte ainda ligando a rodovia do Valão até o Rubem Braga. Então, isso dá mais fluidez no trânsito. A gente sabe que para o empresário, tempo é dinheiro. Essa é uma das formas de atrair o empresário e o empreendedor. Outra forma que nós vamos focar, né, já que nós não temos os benefícios da Sudene, mas não podemos ficar de braços cruzados, alegando isso. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que oferecer áreas que nós temos aqui do município, que estão ociosas, que estão paradas, de forma até de comodato, para atrair empresas. Olha, você usa esse terreno, essa área durante um tempo, né, sem nenhum custo, e passado esse tempo, aí ou você compra essa área, ou você passa a pagar um aluguel, ou então, né, vê uma outra área para você se estabelecer. Além disso, nós vamos criar alguns programas, como a Casa do Empreendedor, o programa Fale Conosco, porque nós não podemos pensar apenas em atrair grandes empresas. Nós temos que fomentar o pequeno empreendedor, aquele que já está estabelecido, e outros também que queiram se estabelecer, porque é muito comum a gente visar grande empresa, grande indústria. Esse é um caminho que, para nós, ele acaba sendo um pouco mais difícil, embora nós vamos focar da forma que nós falamos ali. Agora, nós temos que também fazer com que o pequeno empreendedor ele permaneça, ele sobreviva, de preferência que ele cresça para gerar novos empregos, e nós vamos ter programas com profissionais qualificados para dar consultoria, assessoria, gratuitamente por conta do município, orientando sobre as principais práticas de gestão, como fazer preço de venda, como controlar fluxo de caixa, como controlar o estoque, enfim, para que ele tenha maior produtividade e possa crescer, além de preparar mão de obra também, que é outro muito importante que a gente tem que fazer, e nós vamos também ter vários cursos preparando mão de obra para fornecer para as empresas. Mas, de fato, é um investimento em infraestrutura o principal alavancador. E, para finalizar, como Cachoeiro, você bem disse, é o maior centro, né, aqui do sul do estado. Então, nós temos que estar alinhados com os municípios vizinhos também, fazer ações em conjunto, porque Cachoeiro indo bem, favorece a todos os municípios também da região. Então, nós temos que trabalhar alinhados, com permanente diálogo e buscando soluções e recursos no governo federal, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério da Cidade, para que a gente possa, então, fazer o melhor aqui no entorno, como a rodovia, a ferrovia, que dá para chegar até Anchieta, com a possibilidade de ir até Presidente Kennedy, e nós buscarmos também um braço, né, dessa ferrovia até Cachoeiro de Itapemirim. Então, tudo isso, né, esse conjunto de medidas, ele atrai o desenvolvimento, atrai empresas para gerar emprego e renda para a nossa cidade. O comércio da região central ele foi duramente castigado pela maior enchente da história de Cachoeiro e, na sequência, ocorreu a pandemia da Covid-19. Como esse setor é um dos que mais empregam na cidade, qual ou quais as propostas do senhor para apoiar e incentivar o comércio? O comércio aqui, muitos, inclusive, né, tiveram problemas com inadimplência, não conseguiram honrar seus compromissos, outros tiveram que fechar ou até demitir, né, funcionários. E o que nós podemos fazer? O município ele não tem como dar dinheiro para esses comerciantes,
embora também nada impede que possa ser feito um programa, inclusive nós contemplamos essa possibilidade de socorrer alguns comerciantes, aqueles que foram, né, comprovadamente mais atingidos. Mas o que nós vislumbramos, além da orientação, como a gente falou, qual a melhor linha de crédito para ele? Buscar junto ao governo federal e governo estadual uma parceria para que ele tenha menos custos nessa aquisição de empréstimo, mas também aqui com os bancos locais, com os quais nós temos relacionamento, nós sermos como um garantidor. Olha, ainda que esse comerciante ele esteja com seu nome negativado, nós precisamos que ele se reerga, que ele continue a sua atividade. E ainda que o município tenha que ser um garantidor, né, juridicamente, né, estudando a melhor forma de fazer isso, o município garantir aquele crédito e pedindo aos bancos locais, num diálogo, numa parceria, para que concedam crédito a esses comerciantes, para que eles possam seguir adiante. Então, isso está sendo contemplado no nosso programa de governo, e nós vamos buscar fazer esse socorro, né, para esses comerciantes, além da capacitação que a gente já falou para eles próprios, para que eles consigam também, né, um melhor apoio de como passar por esse momento difícil. Com relação à enchente, o nosso programa ainda contempla nós fazemos bacias de detenção lá nas cabeceiras do rio, uma antes de Pacotuba e duas mais abaixo, no braço norte e no braço sul do rio, porque não adianta todo ano a gente apenas rezar para não chover. A gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar em minimizar o efeito da cheia do rio. E com essas bacias nós vamos dar ali uma retenção do fluxo do volume de água que chega no centro e também reduz a velocidade, dando mais tempo, né, para que as pessoas possam se resguardar. E, né, tudo isso, claro, não só a enchente, mas também um momento de pandemia, que houve, na minha visão, um fechamento desnecessário, antes da hora, de forma arbitrária, por um tempo muito longo, para se ter uma ideia, bares, principalmente, pizzarias, fechados, porque não poderiam receber 5, 10 pessoas ali, né, com os devidos cuidados, enquanto ônibus, bancos, supermercados, aviões estavam lotados. Então, houve o exagero, não adianta mais também ficar lamentando e apontando, é realmente unir forças para a gente conseguir, com o diálogo com as instituições financeiras, com os próprios comerciantes, e daí perceber qual é a real necessidade dele, e nós, então, conseguimos dar essa ajuda, inclusive com parcelamento, postergação de prazo de pagamento de IPTU, da taxa de publicidade também, que eles têm que pagar anualmente pela fachada que tem na loja, e outros mais que a gente consiga, né, promover para eles, até mesmo o ISS, se necessário, para que eles possam ter um tempo de recuperação, ainda que isso dê um sacrifício nas finanças públicas no primeiro momento. Mas a gente sabe que, né, no setor público, na prefeitura, no governo, a gente consegue administrar isso, porque temos repasse, temos outras formas de arrecadação. Ainda sobre a enchente, observamos aí que as casas, né, construídas irregularmente às margens do rio foram as que mais sofreram com a cheia. Como evitar que novas construções irregulares continuem sendo feitas nas margens do rio e também nas regiões periféricas da cidade? Como pretende tratar essa questão? Esse é um grande problema de Cachoeira. A Cachoeira foi crescendo de forma desordenada, nós não temos um relevo muito favorável, né? Muita serra, né? Morro e tal, e tem os vales aqui na região ribeirinha. O que tem que fazer, basicamente, você não vai sair derrubando as casas que ali existem, não tem condições de fazer isso. É ter uma fiscalização eficiente, né, preventiva. Então, não adianta você chegar na metade de uma obra, embarcar, onde a pessoa já investiu, né, uma grande parte de recursos, embora se a lei assim diz, tem que ser feito. Mas o ideal é você ter uma atuação bastante dinâmica e já no início, percebendo uma situação que está se preparando alguma obra de forma inadequada, de acordo com a legislação, a gente, então, já impedir que isso aconteça para evitar esse risco para o próprio cidadão. Então, vai ser um trabalho de fiscalização, não só a fiscalização, mas uma conscientização permanente também, né, via mídias, de outras formas, através dos servidores, para que as pessoas tenham essa consciência. O Estado, o poder público, não está aqui para te atrapalhar. O que ele quer evitar é que hoje se permita, como aconteceu no passado, permitiu, né, às vezes por causa do interesse político, eu não quero ter problema com aquelas pessoas, com aquela família, com aquela região, então deixa fazer. Só que isso pode custar muito caro lá na frente, não só em termos patrimoniais, mas pode até custar vidas. Então, mas tem que haver o diálogo, haver o consenso, para que a população ela compreenda que, de fato, quando se faz isso, nós estamos querendo preservar
a própria vida e o próprio patrimônio desse cidadão. Cachoeiro vive hoje um estrangulamento da região central da cidade e há necessidade de se estender o desenvolvimento do município para outras regiões. Quais são os planos de incentivo para isso? Hoje nós já temos ali o polo industrial de São Joaquim, né, que é uma região, infelizmente, muito abandonada. O município há anos foi lá e criou aquele polo industrial, mas praticamente ele ficou abandonado ali para que cada empresário ele tome a providência necessária. A própria estrada de acesso de chegada ali, eu estive lá recentemente, há 10 dias, e são crateras enormes e muitas vezes o empresário leva até prejuízo ali. Então, o que nós temos que fazer é nós, além de cuidarmos ali daquela região, nós temos um PDM que está parado, né, o Plano Diretor Municipal, que tinha que ter sido revisto em 2016, não foi, passou essa gestão aí, que já estamos no final, não foi feito, isso tem que ser feito com urgência, para que possa haver o melhor direcionamento. Hoje, alguns empreendimentos estão travados, nós precisamos realmente desafogar o centro, né? Hoje, muita coisa ainda é feita no centro, isso cria esse estrangulamento, esse PDM ele ajuda a regular isso, e assim como existe a região industrial de São Joaquim, nós temos que desenvolver outros polos, não somente para a questão industrial, né? O comércio é natural que ele haja e seja mais forte no centro da cidade, onde há mais movimento, mas nós temos que desenvolver outras áreas que haja também esse tipo de movimento, para que não fique tudo congestionado aqui no centro. Então, os incentivos é criar essas áreas, juntamente com essa criação das áreas, naturalmente, com a lei aprovando, ela vai ser um distrito comercial, ela vai ser uma área para desafogar o centro. Então, que a gente faça o quê? Que a gente ofereça também incentivos para que esse empreendedor ele seja motivado. Bem, por que eu vou fazer lá numa região mais distante do centro e não no centro? O que eu tenho de benefício para isso? Então, como que isso pode ser feito? É exatamente você apresentando ali oportunidades, você dando algum tipo de isenção, algum tipo de benefício que ele possa, até mesmo um subsídio, para que ele possa ficar um tempo, né, sendo beneficiado, que esteja com uma tarifa menor, né, de um ISS, por exemplo, ou outro tipo de tributo, para que ele seja estimulado, né, a sair do centro ou a não se estabelecer no centro e ir para outra região. E isso passa também pela própria concentração do poder público, que o poder público atrai. Hoje o Palácio do Governo é no centro, a Secretaria da Fazenda é no centro, enfim, meio ambiente, praticamente todo o poder público funciona no centro. Então, quando a gente também descentraliza isso, você diminui esse fluxo, esse gargalo no centro da cidade e estimula também novos empreendimentos no entorno. Então, a ideia é fazer um centro administrativo onde concentre praticamente, né, todos os órgãos públicos, isso facilita, inclusive, para o cidadão, que hoje ele tem que ficar indo de um local para o outro, e isso é deslocamento, é veículo circulando no centro. Quando a gente concentra isso numa outra região e tudo que ele precisa lá, facilita também, estimula o desenvolvimento para outras áreas, o estabelecimento comercial lá, desafogando esse fluxo aqui do centro. Nos horários de pico, as principais vias da cidade registram um trânsito lento diariamente. Um dos grandes gargalos da cidade é a mobilidade urbana. Pelas redes sociais, a Vitória Loupe, do @VitóriaLoupe20, nos mandou um questionamento. O que o senhor pretende fazer para melhorar a mobilidade? E a Eunice Amorim Salardini, do @eunice.salardini, quer saber se há planos para a construção de ciclovias na cidade. Sim, a gente já falou, né, com relação à mobilidade urbana, de início, já contemplado no plano de governo, já avaliada tecnicamente, porque não adianta também ser irresponsável e para ganhar simpatia e voto, falar, nós vamos fazer tal coisa, e depois você chega e explica que não teve viabilidade técnica. Então, nós tivemos o cuidado de, antes de falar, a gente ir lá com o engenheiro e avaliar a viabilidade técnica. Existe a viabilidade técnica para esses 2 viadutos, para essa ponte. Tivemos o cuidado de olhar o custo. Qual é o custo? De 4 a 5 milhões cada viaduto desse. Na verdade, não é aquele grande viaduto, né, como a pessoa imagina, lá de São Paulo e tal. É, na verdade, uma alça. O fluxo continua e quem tem que cruzar passa por baixo. Então, há essa viabilidade, o custo entre 4 e 5 milhões de cada um.
a ponte custa entre 8 e 9 milhões, nós sabemos onde já buscar os recursos, embora também tenhamos um orçamento municipal que permite, nós estamos falando de 20 milhões de reais, aplicando melhor o dinheiro público, nós conseguimos fazer. Isso vai trazer maior fluidez no trânsito. Com relação à ciclovia, né, e claro que nós estamos falando desses três, e naturalmente avançando isso ao longo do mandato, onde a gente entender que é necessário e que há possibilidade técnica e orçamentária. Com relação lá à ciclovia, também nosso programa de governo contempla. Eu próprio tinha um questionamento, pelo nosso relevo aqui, Cachoeiro pode ter ciclovia? E conversando com algumas pessoas, conversando com o engenheiro, né, Jonas, dá para fazer muita área de ciclovia aqui, isso, né, estimula a pessoa a praticar o exercício, não depender somente do transporte público, não sair de casa com seu carro, porque isso também, né, ajuda a melhorar essa fluidez do trânsito, porque a pessoa, em vez de sair de carro, ele tem uma ciclovia, uma área específica para ele, com segurança, para que ele possa fazer o deslocamento. Então, nós contemplamos, não só na área central, mas também nas adjacências, vários trechos com ciclovia, porque a gente entende que é muito importante. Esse é um modal de transporte que está crescendo no mundo inteiro, Cachoeiro com maior dificuldade pelo seu relevo, mas também porque não há a intervenção do poder público para estimular. Então, nós temos que atuar para estimular que esse modal ele seja cada vez mais praticado, porque é qualidade de vida, é agilidade e também é saúde para a nossa gente. Nós agradecemos a presença do candidato. Obrigada, Jonas Nogueira. Eu que agradeço e estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Aproveitamos a oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo para pedir uma oportunidade para a gente provar que Cachoeiro pode melhorar, pode avançar, pode gerar mais emprego para você, para o seu filho, para o seu pai, né, para a sua família, que é o que precisa hoje. Saúde, emprego, são os dois pontos principais de Cachoeiro, e são os dois pilares também principais no nosso plano de governo. Se tivermos a oportunidade, poderemos fazer muito mais para a cidade melhorar. Não vamos resolver todos os problemas, não há salvador da pátria, mas certamente com uma gestão mais dinâmica, aplicando bem os recursos públicos com coragem, com ousadia, é possível avançar bastante.